Fute Rio. E ao longo de toda a semana, a sabatina, entrevista com os candidatos aqui no Som da Transamérica. O convidado hoje aqui no Arena Transamérica, já agradecendo muito a presença, a gentileza, é o candidato Celso Barros, que está aqui nos nossos estúdios, aqui na Transamérica. Boa tarde, Celso Barros, tudo bem? Agora, isso. Boa agora tarde, é um prazer, Cantarelli, Marcos, estar aqui com vocês na Arena Transamérica para conversar vocês com os torcedores a respeito das eleições do Fluminense. Com certeza, mesmo procedimento adotado ao longo de toda a semana, 20 minutos de entrevista com o Celso Barros, com sorteio das perguntas em âmbito geral e também as perguntas específicas para o candidato. Ele vai sorteando de forma aleatória, as perguntas vão sendo feitas aqui no Som do Arena Transamérica. Primeiramente, uma pergunta geral, Celso Barros sorteando nesse momento. Vamos ver o tema que retira o Celso Barros aqui no Som da Transamérica. Futebol, a pergunta é a seguinte: Celso, como vai ser o modelo de montagem do elenco do Fluminense a partir de 2017 sob sua gestão? Investimento em jogadores renomados, emergentes, ou a prioridade vai ser a categoria de base do clube? Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu acho que nós vamos ter que mesclar isso, né? O sucesso de um time tem que trabalhar os jogadores de base e também trazer jogadores de ponta. Esse é o êxito, foi o que nós obtivemos de resultado nos brasileiros de 2010 e 2012 e na Copa do Brasil 2007, além do vice da Libertadores da América. Essa é a nossa ideia, que nós vamos fazer para 2017. Tá certo. Marcos Coelho tem uma pergunta em cima do tema. Diga, justamente, Marcos. Até uma questão muito semelhante envolvida ontem, que referente ao Mário Bittencourt. Questionamos em relação à comissão técnica. Claro que existe a necessidade dessa mesclagem que você mencionou, de jogadores renomados, emergentes e alguns das categorias de base, mas quanto à comissão técnica, temos ouvido bastante sobre o nome de Abel Braga na sua gestão. Isso confere, de fato, ele é o favorito? Já tem alguma conversa adiantada? Ele é um dos nomes, preferência nossa para 2017. Temos conversado com ele, ainda não fechamos nada, que primeiro precisamos ganhar a eleição no dia 26 de novembro. E isso acontecendo, nós vamos partir então para a montagem da comissão técnica. E existe uma negação ao nome do Levir Coupe nesse momento? Não existe nada. O Levir Coupe, eu acho que é um bom profissional, está fazendo um trabalho que é possível no Fluminense hoje, com o elenco que ele tem, mas na realidade ele não é o nome nosso para 2017, que é normal. Entrando uma gestão nova, deve ter os seus nomes de preferência, e para que possam colocar e fazer um bom trabalho lá em 2017. Um fato novo, uma classificação para Libertadores da América, por exemplo. Eu acho que não muda nada. Quer dizer, o Fluminense, na realidade, poderíamos dizer que seria quase uma obrigação que o Fluminense se classificasse com essa ampliação de vagas. Quando nós saímos do Fluminense da parceria Unimed Fluminense em 2014, nós deixamos o Fluminense em 6º lugar, mesmo com a diminuição do investimento. E hoje o Fluminense está em 9º e esperamos que possa chegar em 6º para ir à Libertadores, que seria muito importante para nós já pegarmos o time na Libertadores e realizar aquele sonho que ficou frustrado de vencer a Libertadores e quem sabe o Fluminense disputar um campeonato mundial. Celso Barros é o candidato do Fluminense hoje aqui no Som do Arena Transamérica. Estamos ao vivo no Facebook Transamérica Esportes Rio. Você pode mandar a sua pergunta, torcedor, eleitor tricolor, pelo WhatsApp 99903-1013. É hora da pergunta específica ao candidato Celso Barros. Temos duas opções. O Celso tirou por aqui, o Marcos Coelho vai fazer a pergunta. É sobre o passado na Unimed, né? Patrocinadora do Fluminense. O Marcos Coelho faz a pergunta. Diga, Marquinhos. Justamente, Celso, no período de Unimed do Fluminense, que você mencionou entre o ano de 2000 e 2014, um período que a empresa foi a patrocinadora master, o Fluminense ficou marcado por fazer contratações intensas e jogadores renomados. Jogadores como o Romário vestiram a camisa do Fluminense, também aquele elenco da Libertadores que todos os tricolores lembram certamente. Mas hoje não existe mais o seu vínculo com a Unimed. Há alguma garantia desse modelo de gestão de futebol com fortes nomes para o elenco do futebol, mesmo sem ter essa parceria? Evidentemente que nós vamos ter que trabalhar muito, não vamos ter mais a questão da Unimed. Foi um período extremamente vitorioso para o Fluminense, isso acabou, mas temos que trabalhar o marketing esportivo para buscar parceiros que possam alavancar também financeiramente o Fluminense, para que nós possamos investir num elenco forte. É preciso que a gente possa assumir, sendo eleito, lógico,
para analisar essas questões todas do Fluminense, que as receitas do Fluminense tem, o que o Fluminense, por exemplo, gastou, parece com o Richarlison, eu cito sempre isso, parece 10 milhões de reais para 50% do passe, dos direitos. Parece que o Richarlison acho que fez uns 3 gols até agora. Será que isso foi bem feito? Quer dizer, é preciso analisar muito essas questões e fazer contratações certas. Eu sei que em futebol isso nem sempre acontece. Às vezes a gente pensa num determinado jogador e ele não rende o que a gente espera. Mas isso faz parte. É uma gestão de risco, mas esse risco tem que ser muito minimizado para que nós possamos ter bons resultados. Com certeza. Marcos Coelho tem mais uma pergunta. Diga, Marcos. Em cima disso que você mencionou, você falou muito da questão que envolve o marketing. O Fluminense, no período que teve a Unimed como patrocinadora, quase 15 anos tendo o mesmo patrocinador, um fato que é difícil no futebol brasileiro. Recentemente, vimos acordos pontuais com a Caixa Econômica Federal e também com a TCL. Acordos que começaram já na reta final de 2016. Qual o tipo de modelo que você defende e se já tem algo encaminhado, caso sua gestão seja vencedora no dia 26? Nós precisamos, por exemplo, saber o que o presidente Peter, né, que é um mistério lá e uma série de coisas, está fazendo em relação ao marketing. Parece que ele ia assinar um contrato com a Caixa Econômica para o ano de 2017. Mas se isso existir, pode ser bom por um lado, mas pode também não permitir que a gente tenha, evidentemente, alguns parceiros que possam ser mais fortes ou não. Então tudo isso vai depender da vitória e assumindo saber efetivamente os contratos que o Fluminense tem de patrocínio. Celso Barros é o candidato à presidência do Fluminense, hoje aqui presente no Arena Transamérica, e agora a realização de uma pergunta em temas gerais para todos os candidatos. Celso Barros tirou por aqui o tema, Marcos Coelho me mostra Maracanã. E a pergunta sobre o Maracanã é a seguinte: a nova licitação do estádio tem de acontecer. Se eleito, o Fluminense vai entrar no páreo sozinho ou com outro clube? Por exemplo, o Flamengo. Qual é a sua projeção para uma possível administração do Maracanã, Celso Barros? Eu acho o Maracanã fundamental para o Fluminense, né? Eu tenho falado que há pouco tempo eu fui a Mesquita e para você chegar ali em Mesquita não é muito fácil, né? E aquela rua lá estreita, fica um engarrafamento brutal. Eu inclusive estive lá com os torcedores, foi um negócio muito bacana aqui, os torcedores gritando meu nome, e é difícil para entrar no estádio. Quer dizer, não se pode pensar num estádio para criança, mulheres, famílias, em uma condição de acesso que tem aquele estádio. É uma situação só de emergência, muita emergência. O Maracanã é o estádio para o Fluminense jogar. Vamos ver as condições de licitação, o que já foi feito, o que não foi feito. Se tivéssemos que entrar no Flamengo, eu não vejo Flamengo, eu não vejo problema nenhum. O Fluminense pode estar com o Flamengo na administração de um estádio, que será muito importante. Não vejo outra saída nesse momento. Porque a questão de construir uma arena com 25, 30 mil, que tem sido muito dito, o presidente Peter tomou a festa lá do candidato Abad no lançamento, falando que ele ia fazer o estádio, parece que o candidato é ele, o presidente Peter encerra o seu mandato no final desse ano. Então, um estádio desse, eu já falei também com o Pedro Antônio, por exemplo, 400 milhões de reais. O entorno do estádio, segurança, licenças da prefeitura, isso vai demandar pelo menos 6 anos. Quer dizer, um mandato, ou 2 mandatos, ou um mandato desse atual presidente eleito e o futuro. Então, eu acho que não é fácil ficar enganando o torcedor, botando coisas no papel que não vão poder ser cumpridas. Se houver condição, nós vamos procurar viabilizar esse estádio. A forma de ocupação dos torcedores hoje no Maracanã é a forma que o senhor deseja? Por exemplo, atrás dos gols, é o que ocupa hoje o torcedor do Fluminense. Forma do torcedor do Flamengo um pouco diferente dessa questão. Como é que o senhor pensa da forma de ocupação do Maracanã? Eu não acho ideal essa história só atrás do gol, mas isso foi o que foi assinado, o que foi pactuado à época. Nós assumindo, nós vamos discutir isso tudo. Tá certo. Tem uma pergunta do ouvinte tricolor aqui no som da Transamérica. Ouvinte, o eleitor tricolor participa pelo nosso WhatsApp, o 99903-1013. Fala, tricolor. Boa tarde a todos, aqui quem fala é Eduardo Monvazan. Eu gostaria de saber do Dr. Celso Barros qual dos projetos dele para a área de marketing, para a área social do clube, que são áreas que estão abandonadas, né, há algum certo tempo. E eu gostaria de saber quais são esses projetos dele para isso. Saudações tricolores. Tá certo, Eduardo, portanto, ouvinte tricolor participando por aqui em relação à área social e à área de marketing do clube. Quer fazer alguma pergunta em cima disso? É isso, Marcos Coelho? Não, justamente só para fazer essa colocação, para especificar que só porque ficou esse barulho, esse ruído, mas só justamente isso, a questão que envolve ali, de acordo com o nosso ouvinte,
a questão social e também de marketing, talvez até algo que possa atrelar também essas duas que um chama o outro. Qual é o planejamento da gestão? Boa tarde, Eduardo. Na nossa saudação de lançamento, nós fizemos muita questão de falar no projeto de marketing. O Fluminense nunca trabalhou essa história do marketing esportivo. Na verdade, no tempo que nós estávamos lá da parceria, nós fazíamos isso na cooperativa e o Fluminense praticamente não participava. Vamos colocar o Fluminense num projeto de marketing esportivo avançado, vamos buscar esses parceiros, vamos entender que o marketing, o patrocínio é uma via de mão dupla, tem que ser bom para o clube e para o patrocinador. Então vamos fazer um trabalho pesado nisso. E a questão social também, a ideia é revitalizar a sede do Fluminense, que é uma sede linda e que está lá abandonada para projetos sociais, de músicas, feiras literárias, enfim, dar uma nova cara àquela sede ali nas Laranjeiras, com o entorno dos bairros que existem ali no Rio de Janeiro. A ideia é separar mesmo o futebol do social. A ideia é criar 4 núcleos: o futebol profissional no CT, o futebol de base em Xerém, o social nas Laranjeiras e o olímpico também nas Laranjeiras. E cada centro desse terá um centro de custo, porque evidentemente o CT a gente sabe que é maravilhoso, mas vai ter um custo bem maior do que é o custo de futebol nas Laranjeiras. O candidato Celso Barros aqui com a gente no Arena Transamérica. Temos mais uma pergunta de âmbito geral aqui no Som do Arena Transamérica. O candidato sorteia e o tema é o seguinte: estádio. No caso, além do Maracanã, a possibilidade do estádio além próprio. Do Maracanã, exatamente. Tendo como base justamente isso aí. Isso, a situação demonstrou interesse na construção de um estádio próprio para o Fluminense. Se eleito, será feito no terreno apresentado pelo atual presidente, Peter Simpson, ou existe um outro plano? E como seria o estádio em termos de gasto, capacidade e administração? O senhor pretende construir um outro estádio, explorar um outro estádio ou apenas o Maracanã? Não, é evidente que essa é uma discussão que surgiu a partir do momento que foi dito que o Fluminense teria um terreno para fazer um estádio. Parece que esse terreno existe, mas isso também não é totalmente certo. É numa área que teria que se fazer tudo em volta e teria que ter condição. O Fluminense não pagou nem ainda o CT. O senhor Pedro Antônio, vira e mexe, ele se queixa que o Fluminense está em débito, não pagou, quer dizer, um CT de 30 milhões. Eu não tenho problema nenhum, se houver viabilidade financeira, a gente vai tentar construir um estádio, mas eu acho muito difícil ficar prometendo isso. Eu fiz um hospital para a Unimed à época de 200 e poucos milhões. Hoje vale mais 700 milhões. E a gente sabe como é difícil. Um estádio de 400 milhões, é preciso a gente ver isso com muito cuidado. Agora, se for viável, se o país crescer, sair dessa situação de crise financeira, de repente vamos fazer. E é claro que seria muito bom. Não dá também pra gente pensar do Fluminense só jogar no Maracanã, né? Tem jogos que de menor público e deveria ter um estádio menor. E claro, uma arena, se pudesse ser feita de 25, 30 mil, seria espetacular, além do Maracanã. Então nós vamos ver isso com muita calma, mas com muito pé no chão. Não é esse negócio de oba-oba, porque isso para ganhar a eleição pode ser bom, mas na prática pode ser um transtorno muito grande para o clube. Com certeza, mais uma pergunta de ordem específica agora, pergunta feita a restante somente aqui, para o candidato Celso Barros. Justamente, que é referente ao apoio dos sócios. Isso porque nos corredores de Laranjeiras, o senhor frequenta lá, eu frequento também diariamente na cobertura do Fluminense, e muito é dito em questão ao apoio dos sócios à sua chapa Celso Barros. E até um questionamento inicial, se já tem a garantia das assinaturas necessárias, as 200, para apresentação até a data permitida pelo Fluminense, na virada de quinzena do mês de novembro, para homologação da chapa, e se isso não acontecer, se existe alguma possibilidade da fusão com algum outro grupo para que o senhor continue nessa luta presidencial do Fluminense. Em cima disso também, comentar um pouco como é o relacionamento do Celso Barros com os sócios dentro das Laranjeiras hoje. Eu acho essa pergunta muito boa, porque nós já temos hoje as 200 e vamos ter até mais. Depois nós vamos ter que acertar essa questão do número. Nós temos um relacionamento muito bom, temos hoje já o apoio da Democracia Tricolor, do Vence o Fluminense, do Ideal Tricolor, e temos uma situação do Olímpico, que pela questão da interferência do presidente Peter e o candidato Abad, tiraram lá um apoio ao candidato Abad, mas também a gente tem votos hoje no Olímpico. E o principal nome, que era o vice-presidente, o presidente Peter, que é do Olímpico, pessoalmente nos apoia. Então,
nós teremos uma pessoa importante dentro da estrutura, muito embora meio afastado por situações dele pessoais, de relacionamento com o presidente Peter, mas ele estará nos apoiando e nós já temos hoje um grande apoio dentro do Fluminense, e essa eleição é que nós vamos ter o sócio torcedor, né? O sócio futebol, e vai ser uma eleição diferente, e nós temos uma expectativa muito grande que o sócio torcedor, sócio futebol, nos apoie, porque é o mais forte que nós temos. São os 15 anos que nós tivemos no Fluminense, desde a Série C em 99, quando o Fluminense estava no fundo do poço, até esses brasileiros que nós vencemos, e Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americano. Marcos Coelho quer fazer uma outra pergunta dentro do tema. Diga, justamente, Celso, o senhor mencionou a questão que envolve o sócio futebol, uma modalidade agora que vai permitir o voto no dia 26 de novembro. Nos eventos de lançamento das candidaturas, eu consegui notar, acredito que todos percebemos, que o evento do seu grupo político é o que mais teve presença das torcidas organizadas. Muitas pessoas destes grupos provavelmente vão ter as condições de votar no dia 26, justamente no momento em que muitos clubes estão se afastando das torcidas organizadas. Queria que você comentasse um pouco essa relação no momento, tendo em vista que marcaram presença massivamente nos seus eventos desde o início, desde que foi anunciado que o senhor seria um candidato à presidência do Fluminense. Na verdade, acho que quase todas as torcidas organizadas, se não uma ou duas, não sei, nos apoiam. Esse apoio é fruto do trabalho que a gente fez, quer dizer, nós temos que diferenciar o torcedor na torcida organizada daquela história que se fala dos baderneiros e tal. Esse grupo a gente não quer, como ninguém quer, mas o torcedor mesmo tem que ser respeitado, né? O torcedor tricolor. Então nós não temos esse preconceito de antemão já brecar ou bloquear isso. Não, nós estamos abertos a valorizar os torcedores, a discutir com as torcidas dentro de um clima de respeito. Ninguém pode fazer confusão, essas histórias de briga de torcida, morre gente, isso é uma barbaridade. Não é esse o caminho que nós queremos, mas ter uma relação cordial com as torcidas, incentivar na prática do torcer como a gente pensa, com amor, com paixão, a torcida levando as famílias para os estádios, enfim, nesse caminho. Então eu me sinto muito feliz de ter o apoio desses grupos, eles têm se comportado assim de forma muito correta, como você disse, estiveram no lançamento da candidatura, e nós queremos criar uma nova relação com esses grupos e de alguma forma desmistificar um pouco dessa história de gangues e tudo, porque gangue a gente não tolera, não vamos tolerar de jeito nenhum, mas o torcedor é bem-vindo e terão o nosso apoio. O candidato Celso Barros aqui com a gente no Arena Transamérica. Momento de mais uma pergunta no âmbito geral. Perguntas que serão feitas para todos os candidatos. E o tema sorteado no momento é o seguinte: Laranjeiras, ou seja, Laranjeiras, sede social do clube, né? A sede social que tem também o estádio. Como será utilizada? Abordando também os esportes olímpicos, além do futebol. O que o senhor Celso Barros pensa para a sede das Laranjeiras? Na realidade, a sede das Laranjeiras, basicamente, ela vai viver do clube social e o clube olímpico. A questão do campo, a gente pode discutir se isso vai usar também para a categoria de base, alguns jogos de xerém, mas futebol profissional ali não pode existir. Ninguém consegue subir aqueles degraus que tem lá. Quem fala que vai fazer jogo ali é uma brincadeira, isso não existe. Então, mas dentro dessa linha, o núcleo do social e do olímpico será Laranjeiras. E o campo a gente vai ver o aproveitamento disso, ou até outras possibilidades. Muito já se falou ali de fazer ali, desde que eu me entendo frequentando o Fluminense, de shopping, coisas que não podem pela questão da questão urbana, né? Enfim, mas vamos ter que ver o que nós vamos depois disso utilizar o campo de futebol. O resto é o social e o olímpico, é o destino das Laranjeiras, e o centro de custos dessas duas áreas estarão no lado Fluminense. Como o senhor vê essa questão dos esportes olímpicos? O Fluminense, como um clube de futebol, deve ter fortes equipes em outros esportes também, ou o senhor pensa que é uma questão secundária se tratando de um clube de futebol? Eu não acho secundário. Evidentemente que o Fluminense é Fluminense Futebol Clube. Então a gente não pode fugir disso. Mas tem uma história olímpica antiga, detentor da medalha olímpica e Fluminense, e na verdade nós vamos ver o que é possível. O olímpico também precisa dizer o que pensa, o que quer, e não ficar a reboque da direção do clube e aceitar qualquer coisa, como se fosse uma migalha.
Recentemente, com a história dessa lei de incentivo, o Fluminense captou um recurso bom para o esporte olímpico. E vamos trabalhar nisso. Quando você vê a Olimpíada, é que a gente lembra do esporte olímpico. E os clubes, que eram os grandes formadores, hoje praticamente não formam atletas. Isso é importante, não só pelo nível dos atletas, como também pela questão do cidadão, né? É uma forma de você colocar o jovem no caminho do bem. Com certeza. Candidato Celso Barros aqui com a gente, espaço aberto para os candidatos à presidência do Fluminense e toda essa questão importante para que o Fluminense seja mais forte no futuro. É esse objetivo, tanto da Transamérica quanto dos torcedores tricolores. 3 minutos para as considerações finais nesse momento. Candidato Celso Barros. Olha, eu queria agradecer mais uma vez a Transamérica, o Cantarelli, ao Marcos Coelho, e dizer que foi uma satisfação muito grande estar aqui. Eu sou um cara que gosta de rádio. Eu acho o rádio uma coisa boa, a gente, né, falando aqui, nós aqui nessa conversa, é sempre muito agradável. E eu espero ter o apoio dos tricolores, dos sócios, de toda a torcida na eleição do dia 26. Peço a todos que votem e possam eleger o Celso Barros presidente, que será uma forma de nós realizarmos todo o trabalho que já fizemos uma época, mesmo com essa redução de investimento, para que o Fluminense possa ser o melhor clube, o melhor time de futebol para esses 3 anos, o esporte olímpico, a questão social, enfim, que nós possamos estar juntos nessa caminhada. Queria deixar também aqui o meu Facebook, né? O Twitter, Celso Presidente. Sim. Facebook, Celso Barros Presidente. Para quem quiser entrar, fazer perguntas, está à disposição de todos. E mais uma vez, muito obrigado, torcedor tricolor, sócio, vamos juntos à vitória no dia 26. Dívida fiscal, foi o que eu tirei aqui. Segundo um levantamento feito pela revista Época no final de 2015, inclusive uma matéria que foi exibida pelo canal Sport TV, a dívida fiscal do Fluminense até o final do ano passado, ela estava próxima dos 237 milhões de reais, sendo a dívida total do clube 350 milhões de reais, um valor da dívida total. Hoje em dia tem um Profut para auxiliar essa questão da dívida fiscal, mas ainda é uma dívida em um valor considerável. Como reverter essa situação? Quais ações que devem ser feitas a curto, médio e longo prazo? O que a gente nota observando os números, né, que nós temos, que é de 2015, é que o Fluminense teve um crescimento do endividamento de curto prazo, há uma ampliação do déficit do capital circulante líquido em 65%. E isso se deu basicamente despesas com contratação de atletas, frutos da gestão Mário Peter, né? E o resultado positivo do ano 2015, ele se baseia em redução do passivo, que é o Profut, que você citou, o que não reflete no fluxo de caixa. Então, a conclusão que a gente chega é que o clube perdeu receita, aumentou o seu endividamento, perdeu muito da receita de patrocínios, colocando em risco o ano seguinte, que seria o ano 2016. No nosso caso, vamos ter que ver o balanço 2016 para ver aí o risco para 2017, que é quando, sendo eleito, nós vamos assumir o Fluminense, e ver as medidas que têm que ser tomadas. Agora vamos aqui ao segundo assunto, penúltimo também, que é referente ao centro de treinamento do Fluminense. O CT, as obras estão em andamento, a estimativa é que cerca de 9 milhões de reais ainda faltam ali para serem injetados para que o Fluminense tenha todo o caixa necessário para terminar, isso segundo Pedro Antônio em entrevista recente, e isso também já questionando se tem alguma garantia para a conclusão dessas obras e como sanar essa dívida que o Fluminense tem com o Pedro Antônio. O Pedro Antônio nunca escondeu isso, essa dívida com ele, que é o financiador desse projeto do CT do Fluminense. Ele é um antecipador de receitas, né? Pedro Antônio tem isso para ele, eu acho, meio garantido, com os contratos com atletas, com o direito de atletas e tudo mais, e é uma dívida que fica muito na amizade Peter-Pedro Antônio. A gente precisa ver direitinho isso. Há uma comissão que foi feita lá para o estádio, as pessoas, para o CT, as pessoas foram até abandonando essa comissão. Nós precisamos ver certo isso. Eu acho que a nossa função vai ser a de concluir o CT. Eu não tinha ideia, certamente, quando fui lá no início ou agora há pouco tempo, de que o CT não ficaria concluído, que já foi inaugurado 2 vezes pelo presidente. E agora parece que não vai estar pronto, né? É o que é informado. E até com coisas de 2018. Vamos procurar concluir essa obra, vamos honrar os pagamentos, muito embora não tenham sido feitos por nós, mas eu acho que é um dever nosso terminar o CT
e vamos ver direitinho esses números na transição, se eleito, com o presidente do clube. Agora, para concluir a nossa conversa aqui, falar referente ao fornecedor de material esportivo. Isso porque hoje as categorias de base do futebol do Fluminense e também os esportes olímpicos, inclusive ontem teve a estreia da Superliga de Vôlei, todos vestindo Adidas num momento em que a Dryworld é a fornecedora de material esportivo do Fluminense. Em cima dessa questão, esse contrato com a Dryworld ele está em vigor desde o início de 2016, tem o contrato até 2020, mas se eleito, sua gestão vai manter esse contrato e conversar com a fornecedora, exigir providências imediatas, ou a rescisão é a solução de imediata, tendo em vista essas questões que envolvem a falta de distribuição para o próprio Fluminense? Eu acho que esse contrato, o que a gente vê de fora é que está sendo muito ruim para o Fluminense. Não há material, nós tivemos no esporte olímpico, não tem material, você mesmo disse aí que o vôlei jogou com Adidas, e nós vamos ter que definir isso. A Dryworld, na realidade, parece que não cumpre o seu papel. A gente tinha lá atrás também algumas queixas à questão da Adidas, essa história de material esportivo é complicada, mas a gente sabe hoje que Adidas, Nike, de repente tem interesse em ser patrocinadoras do Fluminense, e vamos avaliar esse contrato, vamos ver se existem multas, e sim, enfim, mas eu acho muito difícil esse contrato ser viável no futuro. Eu acho que não vai ser pelo que a gente tem acompanhado até agora. A não ser que haja uma mudança muito grande, se não houve. Com quem fez o contrato, que é o próprio presidente, eu acho que nós vamos ter que rever seriamente a questão desse contrato.